Do Senhor para os amados, palavra diária mais uma vez, que o Senhor te abençoe, renove a tua vida, fortaleça a tua família, em nome de Jesus. Atos 16, eu quero ler do verso 6 ao 10, vamos lá? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Amados e amadas do Senhor, se você ler a palavra de Deus em Atos capítulo 15, você vai ver que houve uma discussão entre Paulo e alguns judeus, conhecida como o Concílio de Jerusalém, Atos 15. Porque as pessoas que Paulo ganhava para Jesus, os judeus, alguns deles, queriam que eles viessem seguir a lei de Moisés. Então Paulo agora vai trazer essa questão para Jerusalém, para os apóstolos resolverem. E eles resolvem, depois você lê Atos 15, que você vai ver, eles colocam algumas doutrinas para a igreja seguir e dão cartas na mão de Paulo para que ele pudesse ir agora entregar essas cartas às igrejas dos gentios que tinham se convertido. Então Paulo agora está indo entregar essas cartas. Aí chegamos aqui nesta passagem, onde a Bíblia diz que ele está indo para a Ásia. Só que a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus não permite que ele vá, não permite que ele prossiga essa viagem. E aí vai dizer que de noite ele tem um sonho, uma visão, em que o homem chamava ele para a Macedônia. Como o Espírito de Deus não deixou ele para a Ásia e aparece numa visão de noite um homem chamando para a Macedônia, ele entendeu que Deus estava falando com ele e vai para a Macedônia. Indo para a Macedônia, numa das primeiras viagens, nas primeiras cidades que ele chega, ele está pregando, uma vendedora de púrpura chamada Lídia se converte, ela e toda a sua casa, e são batizados por Paulo. E aí a Bíblia vai dizer que durante alguns dias Paulo, junto com os irmãos, vai visitar a casa dela para fazer orações. Só que no meio do caminho havia uma mulher que tinha um espírito imundo de adivinhação, adivinhação, quase que não sai, e que todas as vezes que Paulo passava, ela dizia: olha, esses são homens de Deus. Ela não estava mentindo, mas a Bíblia diz que Paulo fica perturbado. Satanás, para estar elogiando a ele, o inimigo, através daquela mulher, para estar elogiando a ele, é porque conhecia o apóstolo Paulo. Ela queria que ele se exaltasse. Se você for ler 2 Coríntios, o capítulo 11, você vai entender que Paulo, às vezes, ele se exaltava. E aqui, mais uma vez, o inimigo está tentando fazer ele se exaltar e ele fica perturbado. O que ele faz? Ele estende a mão, repreende aquele demônio e expulsa aquele demônio. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher era uma escrava e que ela tinha senhores que ganhavam a vida através da sua adivinhação. Pessoas pagavam para ter ali a mão lida, como se fosse uma cigana nos tempos de hoje. E quando aquela mulher perde o espírito maligno que dava adivinhação a ela, aqueles homens ficam revoltados, pega Paulo e Silas, prende eles agora, batem neles e colocam eles na prisão. E aqui eu quero deixar a palavra diária para você hoje. A Bíblia diz que eles queriam ir para a Ásia, mas por fazer a vontade de Deus, eles vão para a Macedônia. Ganham Lídia para Jesus. Vocês veem que Jesus traz eles para a Macedônia porque tinha uma família para ele ganhar para Jesus, uma família que agora está salva, uma família que agora conhece a palavra. E uma mulher também que tinha um espírito de adivinhação também foi liberta. Então você vê que o Espírito trouxe ele porque tinha uma obra para fazer naquele lugar.
Só que para fazer a obra de Deus, e por fazer a obra de Deus, Paulo foi perseguido. Paulo agora está preso. Paulo apanhou dentro daquela prisão, está com cadeados na mão, foi chicoteado, junto com Silas. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: ele poderia muito bem olhar para o céu e dizer: Deus, eu não queria estar aqui, eu queria estar na Ásia, eu queria levar a carta para as igrejas que estão lá. O Senhor me trouxe aqui, por quê? Por que o Senhor me trouxe aqui para apanhar, para ser preso? Só que ele não faz isso, mas que ele podia, porque ele não queria ir para lá. Foi Deus que levou. Então fazer as obras de Deus não é fácil, tem perseguição. Mas só que em vez de reclamar, em vez de indagar a Deus, dentro da prisão, a Bíblia diz que à meia-noite ele começa a orar e depois a louvar a Deus. E acontece um terremoto naquele lugar e as cadeias foram soltas. O que eu quero deixar para você hoje é que em vez de murmurar, adore. Em vez de ficar reclamando, perguntando por quê, adore. Adore ao Senhor, que essas dificuldades vão passar. Adore ao Senhor, que no meio dessa luta Ele vai te dar vitória. Essas cadeias, essas correntes vão cair, porque Ele está na tua vida. Se Ele te mandou fazer a obra, se levantaram contra você, só adore. Não olhe para a cadeia, não olhe para as chibatadas, não olhe para a perseguição. Olhe para o Deus que te chamou, porque Ele vai entrar com providência. Adore ao Senhor, fique na paz e que o Senhor te abençoe.